O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual lhe confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Jesus veio a esse mundo para libertar, para salvar. E hoje ele liberta um homem que tem um espírito mudo. Falta comunicação e, portanto, falta também o entendimento, falta a harmonia. O demônio mudo muitas das vezes pode estar também ao nosso redor, quando não em nossas atitudes. Quando nós nos omitimos e preferimos não nos pronunciar, não nos envolver com aquilo que precisa da nossa postura, sim. Outras vezes, o demônio mudo, ele vem como que uma pedra de gelo que envolve o nosso coração, nos momentos em que nos sentimos aborrecidos, magoados, e daí, como nós dizemos, uma expressão da língua portuguesa, nós emburramos. Nós ficamos calados e nos isolamos. E por vezes as pessoas que estão conosco não entendem por que nós estamos daquele jeito. E pode acontecer que em alguns momentos nós façamos questão de não dizer para que as outras pessoas sintam que elas fizeram alguma coisa de errado. Mas nada se acerta quando falta da nossa parte a humildade de dizer o que nos deixou aborrecido e os caminhos que nós precisamos encontrar para solucionar aquela questão. Jesus liberta aquele homem e ele passa a falar. O diálogo pode trazer muitos esclarecimentos, pode trazer a possibilidade de muitas resoluções e até mesmo de que coisas boas sejam construídas. Eu digo o diálogo, eu não estou falando a troca de ofensas, que na verdade não é comunicação, é apenas uma maneira de tentar convencer ou culpar o outro ou ainda se sentir melhor, fazendo o outro se sentir pior. O diálogo tenta encontrar caminhos. E nós vemos que era justamente isso que faltava aos fariseus, aos mestres da lei, que por inveja, pelo desejo de poder,
e por tantos outros interesses mesquinhos, eram capazes de desmoralizar Jesus, a ponto de dizer que Jesus estava expulsando os demônios em nome do próprio príncipe dos demônios, o Beelzebul. Veja que contradição imensa essa. E Jesus vai até dizer, como que pode Satanás lutar contra os próprios demônios? Assim o reino se dividirá e isso se tornará insustentável. Se seria assim com Satanás, se ele mesmo lutasse contra os próprios demônios, né? Quanto mais isso pode acontecer na vida dos cristãos, quando se dividem. Um exemplo é quando o esposo e a esposa não procuram resolver algumas questões que necessitam de mais compreensão, de mais paciência, de mais misericórdia, de mais amor. E aquilo vai contaminando também as pessoas ao redor. Respinga nos filhos, pode refletir também no pai ou na mãe de um deles, no sogro e na sogra, quando não, até alcançar outras pessoas que não têm nada a ver com aquela questão, que começam a tomar partidos de um lado e de outro. E daí se instala a confusão e também o ressentimento até de outras pessoas que vão sendo alcançadas por isso. Então nós vemos que a divisão é uma artimanha do maligno, porque ele sabe que quando nós nos isolamos, nós nos enfraquecemos. Quando nós lutamos contra nós mesmos, não há tempo nem energia para nós lutarmos contra o mal. E nós nos distraímos com as coisas que aconteceram e não procuramos de fato a resolução delas. Jesus vai desmascarar aquele pensamento daqueles homens que dizem que ele está fazendo as coisas em nome do próprio maligno. E Jesus vai dizer, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Jesus quer sim que nós nos posicionemos, mas Ele quer acima de tudo que nós busquemos pelo menos a unidade. Nem sempre a unidade vai ser possível, porque ela depende também de mais de uma das partes. Mas os cristãos podem ser os primeiros a promover esta unidade. De que maneira? Primeiro, através da oração. Antes de nós termos uma comunicação mais eficaz com as pessoas que estão ao nosso redor, é preciso que a gente dialogue com Deus. Porque quando a gente coloca aquelas questões, preocupações diante de Deus, coisas que nós não conseguimos por nós mesmos, não é? As coisas vão clareando. E o nosso coração também vai baixando as defesas para entender melhor o propósito de Deus e abrir-se também para entender melhor aquela circunstância, aquela situação que nos faz sofrer e que precisa sim ser conversada. Pois bem, Jesus vai dizer que aqueles que não estão com Ele acabam dispersando. Nós precisamos tomar bastante cuidado também dentro da nossa comunidade católica, do ser igreja, para que nós não nos deixemos envolver por adversidades ou preferências, não é? E assim quebremos a comunhão como filhos de Deus. É muito fácil que esse evangelho se repita ainda nos nossos dias. Jesus foi taxado como alguém que agia em nome do demônio. Hoje é muito fácil nas redes sociais nós demonizarmos as pessoas. Às vezes por uma atitude que a gente sabe apenas uma parte daquilo que aconteceu, um julgamento precipitado, quando não, até mesmo com várias argumentações que nós temos em relação até às pessoas que têm uma boa intenção e agem em nome do Senhor. Prova disso nós vemos o nosso próprio Papa Francisco. Quantos já não ouviram comentários de outros irmãos, de outras igrejas, denominações cristãs, contra o nosso Papa, demonizando-o,
E o pior de tudo, às vezes dentro da nossa própria igreja existe também esta atmosfera de divisão. E nesse momento todos saímos perdendo. Nós queremos buscar a Jesus, que é o centro de tudo, e assim também buscar a comunhão que a igreja sempre nos propõe no reino. Portanto, vamos expulsar de nós determinados comentários que, ao invés de nos ajudarem a encontrar a solução, acabam até mesmo dispersando mais ainda. Outras coisas serão necessárias ser tratadas e nós não teremos como fingir que elas não acontecem, porque senão pode acontecer que a mágoa ou até a raiva contida vá tomando conta de nós e mais cedo ou mais tarde esse demônio daí se manifesta. Vamos nos deixar libertar por nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo para que Ele nos cure primeiramente dentro das nossas próprias feridas, de maneira que nós possamos também ter uma palavra que leve a cura, que leve a transformação, que seja uma manifestação de verdadeira conversão da nossa parte e que também promova a conversão comunitária e a conversão de tantas outras pessoas que, ao verem o nosso testemunho, possam buscar unir-se a Deus e também unir-se como irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.